Você, servidor público federal, já se perguntou sobre as possíveis hipóteses de licenças que tem direito? Pois bem, hoje vamos te contar quais são todas essas hipóteses e ainda como cada uma delas funciona. Se liga que o vídeo hoje está imperdível. Solta a vinheta. Antes de passarmos às hipóteses propriamente ditas, é importante explicarmos quais as diferenças existentes entre a licença e afastamento. A licença é um meio pelo qual você, servidor público, pode requerer um determinado período de distanciamento de suas atividades, sendo deferida a licença, de acordo com as hipóteses previstas em lei, como regra, você deixará de receber a sua remuneração e aquele tempo em que você deixar de comparecer às suas atividades não será contado como tempo de prestação de serviço. Isso porque, na concessão das licenças, para efeitos jurídicos, não há nenhum direito público envolvido, ou seja, não há nenhum interesse do ente público em conferir aquele distanciamento solicitado. Assim, havendo apenas interesse por parte do servidor, a lei entende que não há por que a administração continuar arcando com seus vencimentos e tampouco contar esse período como se trabalhado fosse. Contudo, porém, entretanto, o afastamento é um pouco diferente. O afastamento, como regra, sempre decorre de um interesse público. Logo, o ente permanece pagando regularmente o servidor, além também de contabilizar esse período de afastamento como um legítimo tempo de serviço. Se você quiser entender um pouco mais sobre as hipóteses de afastamento que a lei oferece aos servidores, fique atento aqui no nosso canal, porque muito em breve lançaremos um vídeo tratando somente sobre elas. Dito isso, vamos às hipóteses de licença. Porém, antes de iniciarmos cada uma delas, vale reforçarmos que todas as situações que veremos adiante se referem aos servidores públicos federais, sendo todas as hipóteses extraídas da Lei 8.112 de 1990, que regula todos os principais aspectos da carreira pública federal. Portanto, agora sim, chegando com tudo e como primeira hipótese de licença... Opa, meu celular aqui, só um minutinho. O quê? É o Felipe aqui. Quem tá no hospital? Não, acho que você ligou errado. Ah, ok, não, tudo bem. Obrigado. Opa, uma ligação errada. Mas, se você receber uma ligação como essa, dizendo que alguém, um parente seu, está necessitando de tratamento de saúde, saiba que, havendo necessidade, você pode solicitar uma licença por motivo de doença de pessoa da família. E aí, você pode nos perguntar diante dessa primeira hipótese de licença. CHC, mas o que a lei entende por família? Posso pedir essa licença para levar o meu pet ao veterinário? Não. Infelizmente, a lei não entende que os nossos pets são parte da família. Tá brincando? De acordo com o artigo 83 da Lei 8.112, são considerados integrantes da família o cônjuge ou companheiro, os pais, os filhos, padrasto ou madrasta, o enteado ou a enteada ou ainda outro dependente que viva às custas do servidor e conste em seu assentamento funcional em tal condição. CHC, mas como eu faço para requerer essa licença? Ela tem algum requisito especial ou é só eu ligar para o médico do meu familiar e pedir para ele falar no RH da repartição em que eu trabalho? Na verdade, a concessão dessa licença não depende de um simples telefonema. Primeiramente, para análise do setor público, é necessário que o familiar dependa de cuidados especiais, não havendo, portanto, a possibilidade de que você, servidor, continue trabalhando ainda que seja determinado um regime de compensação de horas. E não é só. Para a concessão dessa licença, a pessoa que estiver doente precisa passar por uma perícia médica a fim de constatar sua condição de saúde e a necessidade incontornável de acompanhamento pelo servidor. CHC, mas e a minha remuneração? Como ela fica? No caso da licença para tratamento de saúde de um familiar, ela não poderá ser suspensa ou sofrer qualquer tipo de prejuízo caso o período total não ultrapasse 60 dias consecutivos ou não. Contudo,
Caso ultrapasse esse período, ela não deverá ser remunerada, podendo chegar até 90 dias máximos de licença, consecutivos ou não. Como assim 90 dias máximos de licença? Quer dizer que existe um período máximo para essa licença? Exatamente isso. A licença para tratamento de saúde familiar pode ser concedida por até 90 dias contados de modo ininterrupto ou não. E mais, a licença nesse caso pode ser concedida somente a cada período de 12 meses, que devem ser contados do período da primeira licença. Ou seja, caso você, caro servidor que nos assiste, peça uma licença no dia de hoje, ainda que ela seja renovada ou estendida futuramente para o tratamento de seu familiar, somente poderá requerer outra licença igual daqui a 12 meses. Mas e se o tratamento de saúde for para mim? Também poderei requerer essa licença? Sim e não. Vamos explicar. Existe uma licença voltada para o tratamento de saúde do próprio servidor, contudo, ela não é a mesma dessa primeira hipótese de licença que nós falamos. A licença para o tratamento da própria saúde do servidor é estipulada pelos artigos 203 a 206A da Lei 8.112. Sendo as suas principais características: a licença pode ser concedida a pedido do servidor ou por iniciativa da administração pública. Aqui nós já vemos a primeira diferença entre essas duas primeiras hipóteses de licença. No caso do tratamento de saúde do servidor, a própria administração pública pode concedê-la, algo que não há previsão quando estamos falando de uma licença para tratamento de saúde de um familiar. O servidor não terá qualquer prejuízo em suas remunerações pelo período dessa licença, o que não ocorre quando se trata da licença para tratamento de saúde de familiar, já que vimos que, em casos em que a licença ultrapasse 60 dias, os pagamentos podem ser suspensos. Para a concessão dessa licença, será necessária a realização de perícia médica oficial, que poderá, inclusive, ser realizada na residência do servidor ou no hospital em que esse venha eventualmente a se encontrar internado. A necessidade de perícia é idêntica, contudo, na hipótese de licença para o tratamento do próprio servidor, a lei é mais clara sobre a possibilidade de que a avaliação médica se realize em outros ambientes, a depender da condição de saúde do próprio trabalhador. Quando a licença exceder o prazo de 120 dias dentro de um período de 12 meses, que devem ser contados do primeiro dia de afastamento das atividades, será necessária a realização de uma avaliação por junta médica oficial, isto é, um grupo de médicos. Nos casos em que a licença seja inferior a 15 dias dentro de um ano, poderá ser dispensada a perícia oficial. E já que estamos falando sobre familiares e hospitais, que tal checarmos aquelas outras situações em que esses dois elementos podem se unir: os nascimentos biológicos e as chegadas de novos membros da família. Com vocês, as licenças maternidade e paternidade e para adotantes. It's Susie. She's never gonna do anything wrong. Sim, estamos falando de 3 licenças diferentes e com características também diferentes. Contudo, ao passo que todas se resumem ao fato de o servidor ou a servidora se tornarem pai ou mãe, vamos falar de todas elas agora. Vamos iniciar pela licença paternidade, que é a mais simples delas. Segundo o artigo 208 da Lei 8.112, o servidor terá 5 dias consecutivos de licença paternidade, caso se torne pai, seja por meio de nascimento biológico ou ainda através da adoção. E tem mais algum requisito, CHC? Não. No caso dos papais, é somente isso. Contudo, para as mamães, os prazos e disposições da lei são diferentes. Caso se trate de nascimento biológico, estaremos diante da licença maternidade. Por outro lado, em se tratando de adoção, fala-se em licença por adoção. Quem diria, não é mesmo? Em caso de nascimento biológico, estamos diante da licença maternidade, como já disse. O prazo dela será de 120 dias consecutivos, iniciando-se do primeiro dia do 9º mês da gestação, salvo se houver recomendação médica em sentido diverso. Entretanto, ocorrendo o nascimento prematuro, o início da licença será o próprio dia do parto. Além disso, caso venha a ocorrer uma fatalidade e o bebê faleça durante o parto, a servidora terá direito a 30 dias de licença para que se recupere, ao menos em parte, física e emocionalmente. Após esses 30 dias, ela será submetida a um exame médico e somente sendo considerada apta ao trabalho, poderá retornar
às suas funções. Por fim, ocorrendo o aborto do feto, desde que atestado por médico oficial, a servidora terá 30 dias de repouso semanal remunerado. Por outro lado, a licença para adotantes regula pela idade da criança a ser adotada. Caso a criança possua até 1 ano de idade, a licença será de 90 dias. Já se a criança tiver idade acima de 1 ano, o prazo será de 30 dias. E vale explicar que a licença para adotante não se aplica somente às mamães que se submeteram sozinhas ou não aos procedimentos legais de adoção. Essa última hipótese de licença se aplica também àquelas que conseguirem a guarda do filho ou da filha por meio de um processo judicial. Nossa, CHC, nem me fala de paternidade e família. O meu cônjuge foi transferido para outro estado do Brasil. Estamos há 6 meses sem nos ver e todos os nossos planos foram por água abaixo. Calma, servidor. Você não acompanhou? Não tive como. Eu estou trabalhando e não posso sair sem que isso signifique o meu pedido de exoneração. Opa, pera lá. Já diria o grupo Revelação. Pega essa cabeça, muito bem, buenas bem. Certo, seu cônjuge ou companheiro foi deslocado para outra localidade do Brasil para o exterior para exercer mandato eletivo dos poderes executivo ou legislativo. E agora? Será que o Estado pode te ajudar e assim dar asas ao amor dos pombinhos? E te respondemos que sim. Podemos dizer que a Lei 8.112 é a favor do amor, pois o seu artigo 84 estabelece uma hipótese de licença para situações como essas. Essa modalidade de licença prevê que, em caso do cônjuge ou companheiro do servidor ser deslocado para outro ponto do território nacional ou estrangeiro, ou ainda, caso o cônjuge assuma um cargo eletivo dos poderes legislativo ou executivo, o servidor terá direito à licença. Peraí, eu me perdi. Quais são essas hipóteses mesmo? Sem problemas, vamos resumir essas 3 possibilidades. Caso o cônjuge ou companheiro seja transferido para outro ponto do território nacional, caso o cônjuge ou companheiro seja transferido para outro ponto do território estrangeiro, ou seja, para outro país, caso o cônjuge ou companheiro assuma um cargo eletivo nos poderes legislativo ou executivo. Mas se o cônjuge ou companheiro também for um servidor público, tem alguma diferença? Excelente pergunta, caro telespectador. Sim, existe uma diferença essencial. Caso o cônjuge ou companheiro seja também um servidor público, seja civil ou militar, ou ainda de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, você, servidor que está pleiteando a licença, poderá ser lotado provisoriamente em órgão ou entidade da administração federal, direta, autárquica ou fundacional, quando o exercício de atividade temporária seja compatível com o seu cargo. Isso é, você poderá ser transferido e ocupar uma função temporária nesse novo setor da administração pública federal. Entretanto, caso seu cônjuge ou companheiro não seja funcionário público e você requeira a licença, é importante saber que não haverá nenhum direito no recebimento das suas remunerações. Certo, CHC, eu não estou mais aguentando essa distância. Todo dia sem ver o meu mozão é uma tortura. Eu prefiro ficar licenciado por um tempo. Qual é o prazo dessa licença? De acordo com a Lei 8.112, essa licença possui tempo indeterminado. Assim, não há um prazo máximo para essa modalidade de licença. Mas, como já diria o poeta, a vida é uma caixinha de surpresas. E se por um lado temos a licença do amor, por outro temos a licença da guerra. I'm gonna kill myself! Wow. I'm going to kill myself and it's your fault! Calma, não há o que se preocupar por enquanto. Não estamos falando de uma guerra declarada, mas sim o caso de convocação para o serviço militar. Nesse caso, de acordo com a Lei 8.112 de 90, não é necessária a existência de uma guerra ou então que o servidor público seja enviado a campos de batalha, mas tão somente que seja convocado para o serviço militar. Sendo concedida a licença nesse caso, o servidor ficará inteiramente submetido às Forças Armadas pelo tempo necessário. E mais, nessa situação, todo o tempo do serviço militar do servidor será computado em favor dele como tempo efetivamente trabalhado. Em outras palavras,
todo o tempo em que o servidor permanecer em treinamento militar será considerado como tempo de serviço para fins de aposentadoria. E por fim, literalmente, ao fim, concluindo o serviço militar, o servidor terá até 30 dias sem remuneração para reassumir o cargo de que foi licenciado. Imaginemos, por outro lado, que ao invés de ter sido convocado para cumprir o serviço militar, o servidor acredite que precisa enfrentar outro campo de batalha tão difícil quanto o campo da política. E para isso, munido de sua cidadania, ele se candidata a um cargo político. Ed Truck was the manager before me. Horrible. He hated fun. Se você está atento ao nosso vídeo de hoje, já sabe que sim, o nosso Telegram é demais. Todas as semanas contamos com conteúdos exclusivos que você não encontra em nenhum de nossos outros canais. Se inscreva agora para garantir o acesso a todos esses conteúdos, o link está na descrição. Mas, como falávamos, e se o servidor se candidatar a algum cargo político? É possível ele receber uma licença? Sim, é possível. Neste caso, de acordo com o artigo 86 da Lei 8.112, o servidor terá direito à licença sem remuneração no período em que ele é escolhido como candidato pela convenção partidária até a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. E não é só, o mesmo artigo ainda estipula que, caso o servidor seja candidato na mesma localidade onde desempenha as suas funções de direção, chefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização, será automaticamente licenciado até o 10º dia seguinte à eleição. Mas o servidor licenciado receberá algum tipo de remuneração? Sim. A partir do registro da candidatura até o 10º dia seguinte ao da eleição, tempo pelo qual o servidor fará jus à extensão da licença, serão assegurados os vencimentos do seu cargo efetivo, contudo, pelo período máximo de 3 meses. Mas esse período adicional é realmente necessário? Sim, isso porque a intenção da lei é diminuir qualquer possibilidade de que o servidor, munido de más intenções, utilize do seu próprio cargo de direção, chefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização para conseguir algum tipo de vantagem sobre os demais candidatos. Nossa, CHC, estava pensando em me candidatar a um cargo político. Mas depois de saber dessa situação, vou ter que estudar muito, viu? Ah, então você gosta de estudar, meu caro telespectador. Então, a próxima hipótese de licença com certeza é para você. Fala a verdade. Às vezes não dá vontade de tirar um tempo só para voltar à época de estudos e focar em sua capacitação, não dá? Então, se liga que você poderá requerer uma licença para capacitação. Sim, isso mesmo. Após cada período de 5 anos de efetivo exercício, todo servidor federal pode se afastar do exercício do seu cargo, recebendo sua respectiva remuneração por até 3 meses para participar de curso de capacitação profissional. Contudo, não basta o seu interesse em se capacitar. Para a concessão desse tipo de licença, é necessário também que haja interesse da administração pública. Ou seja, é necessário que a administração pública veja alguma vantagem na capacitação que você pretende se envolver. Por isso, se você é um servidor administrativo da Rede Federal de Saúde Pública, que também possui uma fazenda na qual cultiva beterrabas, por exemplo, dificilmente a administração considerará uma licença para que você se capacite nas novidades sobre o cultivo desses tubérculos. Our prices have never been lower. Son, you have to talk louder. E atenção, fique ligado porque esses períodos, 3 meses a cada 5 anos de trabalho, não são acumuláveis. Então, se você deixar passar um período desse, não poderá requerer 6 meses de licença quando completar 10 anos de trabalho, por exemplo. Por outro lado, como a vida é uma caixinha de surpresas, existem certos assuntos que podemos preferir não falar com ninguém próximo, e muito menos no trabalho, certo? Já diria a música popular brasileira, se acionar a tropa, vai rolar licença, tudo no sigilo, tudo no esquema. Então, sem muitos detalhes pessoais, passamos à 8ª hipótese de licença dos servidores públicos, licença para tratar de assuntos particulares. Essa hipótese de licença, que é prevista no artigo 91 da lei, prevê que, a critério da administração, poderão ser concedidas ao servidor ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em estágio probatório, licenças para o trato de assuntos particulares.
Concedida a licença com fundamento nessa hipótese, ela poderá ser interrompida a qualquer tempo, por interesse do servidor, que pode já ter resolvido seus problemas pessoais, ou então havendo interesse no seu serviço pela administração. Mas, e se HC, esse tipo de licença possui um prazo máximo? E a remuneração, ela é suspensa, certo? O prazo máximo para esse tipo de licença é de 3 anos consecutivos. E sim, a remuneração deve ser suspensa. Agora que o servidor resolveu os seus problemas pessoais... ou não, vamos à 9ª hipótese de licença dos servidores públicos. Licença para mandato classista. Entidades classistas, em resumo, são as organizações de representação de classes profissionais, assim entendidas, por exemplo, as confederações, federações, associações de classe de âmbito nacional, sindicatos representativos da categoria ou entidades fiscalizadoras da profissão. Pois bem, dada a enorme importância desses entes, o artigo 92 da Lei 8.112 assegurou o direito do servidor que foi eleito para desempenhar um mandato de representação nessas organizações, assim como em sociedade cooperativa constituída por servidores públicos que prestem serviços exclusivamente a seus próprios membros, o direito à licença para o desempenho de tais funções. Contudo, não são quaisquer organizações dessas naturezas que podem se enquadrar nessa situação da lei. Para efeitos dessa hipótese de licença, somente poderão ser licenciados os servidores eleitos para cargos de direção ou de representação nas referidas entidades, desde que cadastradas no órgão competente, que no caso das organizações de representação de classe é o Ministério do Trabalho e Emprego. Mas e qual é o tempo dessa licença? Nesse caso, caro internauta, o período da licença será igual à duração do mandato, podendo ser renovado no caso de reeleição. Beleza. E a remuneração, como ela funciona nesse tipo de licença? Quando a licença for concedida com base nessa situação, o servidor não receberá nenhuma remuneração, até mesmo porque muitas organizações de classe possuem remuneração específica para quem desempenha esse cargo de liderança. Love to be a part of one someday. E, chegando aos 45 do segundo tempo, temos de falar sobre o... Sim, vamos falar sobre a licença por acidente de serviço. O servidor ou a servidora que sofreu um acidente no serviço deverá ser licenciado e deverá receber sua remuneração integral. Então, mas o que seria um acidente de serviço segundo a lei? Grampear a mão pode ser considerado? Tu já grampeou tua mão 3 vezes hoje? Eita, não. Então poupa teu tempo e poupa o meu. De acordo com o artigo 212 da Lei 8.112 de 90, podemos entender como acidente de serviço o dano físico ou mental sofrido pelo servidor que se relacione imediata ou imediatamente com as atribuições do seu cargo. Ou seja, podemos considerar como acidente de serviço qualquer dano que o servidor tenha sofrido em razão do desempenho de suas funções, sejam danos diretos ou indiretos. Mas o que seria um dano direto ou indireto? Podemos citar como exemplo de dano direto um servidor que trabalha como motorista em uma repartição pública e durante o transporte de documentos para um outro órgão sofre um acidente de trajeto vindo a machucar o seu braço. Por outro lado, podemos ter como exemplo de dano indireto o caso de um servidor que, para que possa imprimir alguns relatórios para o seu chefe, sofre uma queda ao tentar alcançar uma resma de folhas em uma prateleira alta no almoxarifado e, em razão disso, machuca várias partes do seu corpo. Contudo, vale reforçar que o dano mencionado pela lei não é somente físico, mas também mental. Por isso, servidores que venham a sofrer com distúrbios como burnout e depressão e várias outras doenças que podem ser originadas das condições de serviço podem se enquadrar nessa hipótese de licença, desde que comprovada a origem laboral da enfermidade. E não é só. De acordo com o mesmo artigo, podem ser entendidos também como acidente de serviço o dano decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exercício do seu cargo e o dano sofrido no percurso da residência para o trabalho e vice-versa.
É o caso, por exemplo, de um servidor que seja fortemente agredido por um cidadão irritado quando esteja no desempenho de suas funções, ou então quando o servidor que venha a sofrer um acidente de motocicleta no trajeto de ida ou volta do trabalho. O servidor que sofreu algum dano e se enquadre nessas hipóteses deverá comprovar o ocorrido no prazo de 10 dias, prorrogável quando as circunstâncias assim exigirem, como no caso de uma internação por tempo superior, por exemplo. Mas vem cá, sabe o que não seria um dano ao acidente? Você se inscrever aqui no nosso canal. Olha só que nós não tiramos licenças ou afastamentos para deixar você sempre informado sobre o mundo jurídico da maneira mais descomplicada possível. E relembramos, muito em breve iremos publicar um vídeo exclusivo sobre as hipóteses de afastamento dos servidores. Então, se você não quiser perder nossas explicações sobre cada uma dessas possibilidades, além de se inscrever no canal, ative o sininho das notificações para ser avisado assim que publicarmos nosso novo vídeo. Diz aí, gostou das nossas dicas de hoje? Entendeu tudo sobre as licenças dos servidores públicos? Se sim, conta pra gente aqui nos comentários se você já utilizou alguma delas ou conhece alguém que já precisou utilizar. E como bom espectador, além de se inscrever aqui, você pode seguir o perfil da CHC Advocacia no Instagram, entrar no nosso grupo VIP do Telegram, ouvir os episódios do podcast Justa Pop e ainda ter acesso a vários outros conteúdos no nosso blog chgadvocacia.adv.br/blog. Até o próximo vídeo. E como... Parou. Volta, por favor. Volta, por favor. Para imprimir... Claro que o pastor não veja.